Vamos lá, galera. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, assiste online lá. Vai estar disponível no canal. Lembrando que esse material aqui já tem um similar. Foi postado no ano passado, tá? O mesmo material. A bibliografia não mudou, tá? Isso aqui é só mais uma aula do mesmo assunto. Então vamos lá. Terceira parte, organização do CAV. Na organização do CAV, a gente vai falar sobre as composições do reparo e as respectivas funções, né? Quanto às composições do reparo, a gente tem as principais funções e as turmas existentes no reparo. Em todas essas turmas aí, esse quadro, esse material vai estar disponível aí no link na própria descrição desse vídeo, tá? Então, quem quiser dar uma olhada, não precisa ficar decorando, porque a gente vai falar de uma a uma aqui nesse vídeo. Primeira função é a função de encarregado do reparo. Bom, o que você tem que saber é que o encarregado do reparo tem que ser um oficial, um suboficial ou um sargento, né? O que ele vai fazer? Ele vai supervisionar a atuação do reparo e vai ser responsável pelo pessoal e material designado para a área do reparo e armário de cabo. Aí atenção aí, tá? Ele está falando de pessoal e material, mas não confunda com imediato. Imediato é o camarada que provê pessoal e material de outros reparos, tá? Esse aqui está falando especificamente do seu reparo, tá? Pessoal, material para a área do seu reparo. Esse militar é o encarregado de reparo. Ele deve estar qualificado no curso de FICAV. Atenção, somente o encarregado do reparo e o fiel de cabo navio possuem, na distribuição do CAV, o curso de CESP-FICAV, tá? Claro que outras pessoas podem ter esse curso, mas dentro da organização do CAV, quem é obrigado a ter esse curso é o encarregado do reparo e o fiel de cave do navio. Ainda encarregado de reparo, o que ele deve fazer? Bom, você viu a palavra certificar-se? Já foca no encarregado de reparo. Mas o que ele certifica? Ele certifica de todos os limites de incêndio e fumaça, aí tem o primário e o secundário, saber se eles estão estabelecidos e mantidos, para ter um cuidado especial com a propagação vertical do fogo. Ele também certifica dos isolamentos mecânicos e elétricos. Aí, nesse caso aí, junto ao investigador, eletricista, né? Ele vai saber se está estabelecido e já foram isolados, né? Tudo que acontece dentro do reparo tem que ser reportado ao encarregado do reparo. Duas figuras muito importantes, e por isso eles têm que ter o curso FICAV, é o encarregado do reparo e o fiel de cave, o encarregado do reparo, correção, encarregado do reparo e o líder do reparo, tá? Essas duas pessoas, elas têm que ter a noção de tudo que está acontecendo ao seu redor. Agora, lembrando, quanto ao curso, só fazendo a correção, o curso de FICAV é o fiel de cave do navio e o encarregado do reparo. Ele ainda deve prover apoio logístico, a gente está falando encarregado do reparo, e esse apoio se restringe a pessoal e material para a cena de ação e, se for necessário, com a coordenação através da estação central do CAV. Normalmente fica lá no CCM. Aí voltamos à palavra certifica-se, de que o pessoal, a turma de incêndio está com roupa de proteção corretamente vestida. Bom, nesse caso, a gente vai ter o controlador de máscaras e os seus ajudantes, ajudando a esse pessoal que vai utilizar essas máscaras de incêndio a colocar a palamenta inteira. Mas aí, a gente está falando que é uma responsabilidade do encarregado do reparo certificar-se de que isso foi feito corretamente. Ele não vai ajudar a vestir o pessoal da turma de incêndio, mas ele se certifica de que aquilo não está pegando, não tem a máscara folgada, a válvula não está fechada, ou o camarada não botou de repente um capuz, uma luva de flash, ou então ele está fora do padrão. Então tem sempre ter alguém para se certificar, e essa pessoa é o encarregado do reparo. Certifica-se de que os controladores de máscara estão cumprindo suas funções corretamente, sem colocar em risco a vida dos militares com máscara. Bom, aí ele vai perguntar para o militar: vem cá, a turma que chegou primeiro, a turma de ataque, a turma de suporte alfa, ela chegou, você está controlando a quantidade de homens necessários?
Ah, tô. Quantos homens tem lá agora no momento? Tem 9 homens. Já pegou, que ele não pode. O controlador de máscara não pode controlar 9 homens. E o pessoal que chegou primeiro sinistro, você contabilizou os 10% de ar na máscara? Sim. Contabilizou que o início do incêndio como o início da utilização de máscara? Sim. Então, o encarregado do reparo ele vai fazer essas perguntas ao controlador de máscara. 6. Certifica-se da manutenção e de uma plotagem acurada. Bom, lá no reparo vai ter um militar com um telefone autocitado, um outro meio qualquer de comunicação, que vai estar plotando a evolução do incêndio com uma linguagem específica, com a simbologia específica. O encarregado do reparo, ele certifica de que o cara está marcando corretamente, porque ele está ouvindo o desenrolar do incêndio. E ele vai lá verificar se o telefonista plotador está plotando. Inclusive, essa plotagem ela tem que estar sendo feita em todos os reparos e na estação central, tá? E tem que estar idêntica. 7. Ter um papel ativo no adestramento do pessoal, bem como conhecer profundamente as deficiências logísticas. Aí falamos novamente, pessoal e material na área de responsabilidade do seu reparo. Quando a gente fala em pessoal e material junto, a gente pensa imediato. Mas preste atenção, se ele estiver falando de uma área de um reparo, aí nós imediato sai fora. A gente está falando do encarregado do reparo. Agora, telefonista e plotador do quadro de avarias. Isso a gente já falou. Primeiro, o que você tem que levar para a prova? Que ele vai guarnecer os circuitos. Normalmente é o circuito de emergência, né? Que geralmente é o autoexcitado. Mas aí, a sua bibliografia fala no Juliette Zulu, 2 Juliette Zulu, 4 Juliette Zulu e 5 Juliette Zulu. Tudo para, exceto o 5, né? E tem o emergência backup, se for necessário. Fazendo a plotagem das avarias no quadro de avaria do reparo. Aquele quadro que o encarregado do reparo fica verificando se o cara está plotando certo, ele é plotado por esse camarada aí, o telefonista plotador. E ele aprende a plotar isso no curso CESP Telefonista, CESP Tel. Mensageiro. O que é importante mensageiro? Bom, o importante do mensageiro é você saber que ele geralmente é um boy. Então ele não faz relatos. Ele não dá ideia, ele não inventa a roda. O mensageiro, ele só recebe informação, anota e leva para quem de direito exatamente da forma com que ela foi passada para ele. E para isso, ele vai ter um bloquinho de mensagem, Ele pode guarnecer um transceptor UHF-VHF e atenção, ele só estabelece a troca de informação do líder da cena de ação com o encarregado do reparo, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque mais na frente vai falar do investigador. E o investigador faz relatos. O investigador, ele faz esse feedback, ele é um elo. Ele faz esse feedback, essas mensagens, só que o investigador, ele já é um camarada mais experiente. Então ele vai fazer relatos das avarias que ocorrem no compartimento. O mensageiro, ele não sabe de nada. Ele só tem um bloquinho, anota e passa para lá. Ele não sabe nem direito o que está acontecendo. Ele só está fazendo o papel dele, de transmitir as mensagens que ele recebeu correndo entre as cavernas lá. Não confunda o mensageiro com o... Acabei de falar o nome aqui, o investigador. O líder da cena de ação é o líder do reparo. E ele vai ser responsável pelas ações na área de sinistro, já em postos de combate. Bom, o cara exercer a função de líder, ele não precisa, é o líder da cena de ação, ele não precisa ter o curso ficável, como eu falei anteriormente, encarregado de reparo e fiel de cabo navio. O líder da cena de ação, ele só precisa ter o curso de CEBINC, assim como o pessoal que guarnece a linha de mangueira e geral que guarnece a parte de cabo, basicamente tem que ter esse curso. CEBINC é o curso básico de combate a incêndio. Líder do reparo ou líder da cena de ação. Bom, quando o alarme é tocado, né, o líder do reparo ele vai compor a turma de suporte alfa, vai chegar primeiro no local, né? E assim possível ele vai informar pelos meios que ele encontrar disponível a central do CAV a situação que está acontecendo no local. Depois que ele for rendido
pela suporte alfa, aí ele recua lá para a área do reparo, é claro que longe dos limites de fumaça, senão ele vai morrer asfixiado, né? E nesse mesmo lugar ele vai começar a efetuar o controle daquelas ações no momento do combate ao incêndio, sempre reportando ali ao encarregado do reparo o que está acontecendo, e se por acaso ele se deslocar de um lugar para o outro ou não estiver próximo ao encarregado do reparo, ele vai sempre informar para o encarregado do reparo onde ele está. Notem que o encarregado do reparo, ele é uma figura centralizadora na área do sinistro, mas ele não é central do CAV, porque a central do CAV geralmente fica lá no CCM, geralmente fica o encarregado do CAV, às vezes o SCHEMAC fica lá, mas quem se comunica efetivamente com a central do CAV é o encarregado de reparo por meio do plotador telefonista. Líder do reparo ou líder de incendiação ainda, estamos falando sobre ele. Ele recebe as mensagens da turma de incêndio, quem está efetivamente combatendo lá na linha de mangueira. Também vai receber as informações do investigador, porque o investigador ele está circundando a área, inspecionando a área adjacente, verificando se não tem focos de incêndio, de propagação do incêndio, e também coordenando as contenções. Isso é uma função do investigador. Só que o investigador ele tem que manter o líder do reparo informado do que ele está fazendo. Então, o que a sua bibliografia fala? Ele fala o seguinte, que o líder do reparo vai receber as informações da turma de incêndio, do investigador em relação às contenções e dará as devidas determinações, correções, alterações necessárias. Para quê? Para controlar a avaria e, como ele é o líder do reparo, e eu falei anteriormente, ele tem que reportar tudo isso ao encarregado do reparo. E no meio daquela gritaria, ele vai ter que falar várias vezes até receber o ciente do encarregado do reparo. Isso a cada evolução. Todas as ações que estão em andamento. Líder na cena. O que ele tem que fazer? O que é a responsabilidade dele? Bom, se ele estiver no local do incêndio, ele vai determinar o agente extintor que vai ser recomendado e o método, né? Geralmente, quando ele está ali na turma de ataque, né, ainda não foi para o reparo, ele fala qual extintor que vai ser usado e tudo mais. E ele já chega no reparo sabendo mais ou menos do que está acontecendo no sinistro lá, porque ele já foi rendido pela turma de suporte alfa, mas já teve a visibilidade daquilo que estava no local, qual era o tipo de incêndio, quais eram os perigos, porque ele faz parte da turma de ataque, a primeira a chegar ao local. 2. Ao escolher a posição de controle da faina, posiciona-se no melhor local para tal, considerando a presença da fumaça, facilidade de acesso pessoal, do reparo no caso, e a existência de comunicação com o reparo, e o que se fizer mais necessário. 3. Imediatamente estabelece os limites de incêndio. Isso é importante, tá? Porque na sua prova pode surgir a seguinte pergunta: quem é responsável por estabelecer os limites de incêndios e determinar a realização de contenções? Bom, particularmente eu não colocaria essa parte de determinar a realização de contenções, porque quem determina isso é o líder. E ao investigador cabe coordenar, né? O líder determina, o investigador coordena. Mas eu colocaria quem é o responsável por estabelecer os limites de incêndio, tá? É o líder do reparo. E detalhe, ele tem que reportar sempre ao encarregado do reparo. 4. Ele também é responsável por determinar os limites de fumaça e o seu estabelecimento. Está vestidos com equipamento de proteção individual, que é o EPI, capuz, luva anti-flash, e ter pronto para uso uma máscara, né, autônoma e que permita a comunicação, se disponível, um amplificador de voz. Agora, líder da turma de incêndio. Note o seguinte, olha só, aqui eu estava falando de líder do reparo, agora nós estamos falando do líder da turma de incêndio. Há diferença, tá? Líder do reparo, líder na cena de ação, líder da cena de ação, líder no local, sempre que ele falar em líder, é o líder do reparo. Porém, quando a sua bibliografia falar em líder da turma de incêndio, você pensa naquele camarada que está segurando uma
câmera de imagem térmica. Algumas bibliografias, alguns momentos vão chamar esse camarada de team leader, tá? Então esse camarada é o líder da turma de incêndio. É diferente do líder do reparo, é outra coisa, tá? Todo líder que você pensar, você pensa em líder do reparo. Mas se ele falar em turma de incêndio, é outro líder. Inclusive, esse camarada porta uma câmera especial, que é a câmera de imagem térmica. E ele não deve ser confundido com o líder da cena de ação, nem o líder do reparo, tá? O curso para esse team leader, vou chamar ele de team leader a partir de agora, é o curso de CBINC. É o que habilita ele a exercer essa função. O que ele faz? Quais são as providências dele? Bom, ele vai orientar as ações da turma no local, vai dirigir o emprego do agente extintor, né, o jato de água. Por quê? Porque ele vai estar com a câmera de imagem térmica e ele vai poder ver onde efetivamente é o foco do incêndio. Nos navios que não possuem essa câmera, aí não tem jeito, né? Vai ser qualquer camarada experiente na área de controle de avarias vai exercer essa função de team leader, né? Ou aquele camarada que conhecer melhor a área sinistrada dentro dos componentes da turma de incêndio. Olha, não é dentro dos componentes do reparo não, tá? Dentro dos componentes da turma de incêndio, ele é o mais experiente. Agora, sobre turmas de reparo, são várias, mas dá para dar uma pincelada rápida. Turma de ataque é composta pelo líder do reparo, como eu falei anteriormente, um eletricista, mais 2 praças. Atenção a essa configuração, porque de acordo com a situação do navio, essa configuração muda, tá? Se quando tocar incêndio, o navio já estiver guarnecendo posto de combate, o líder já vai estar, posto de combate ou posto de incêndio, ou posto de cave, o líder ele já vai estar lá no reparo guarnecendo, então ele não vai fazer parte dessa turma de ataque, tá? Mas assim, o eletricista sempre estará na turma de ataque e ele sempre estará acompanhado de mais 2. Aqui nesse caso, como é a situação normal, a situação geral, ele vai ser acompanhado de 2 praças. Mas só que quando a navio estiver em viagem, já em posto de cave, quando tocar incêndio, esse eletricista ele vai ser acompanhado pelos 2 patrulhas do reparo, tá? Essa turma de ataque aí. Mas aí nesse caso, de maneira geral, é o líder do reparo, o eletricista, mais 2 praças. E o curso que habilita é o CBINC. Bom, eles vão portar o EPI básico e no momento que chegarem ao princípio de incêndio, eles vão utilizar extintores portáteis. Qual o tempo que eles chegam? Não é 1 minuto, não é 3, não é 8. O tempo que ele tem que chegar é o menor tempo possível. Por isso que ele vai do jeito que ele está, com apenas capuz e luva anti-flash, que é o que ele já tem que portar já diariamente no translado, ali no trabalho dia a dia do navio em viagem. Ele vai render o descobridor, caso ele não seja o descobridor, né? E vai ter responsabilidade de investigar a origem e a natureza do sinistro, tomando algumas ações corretivas, tais como limitar alagamentos, alimentar redutores, isolar compartimentos. Aí atenção sobre a turma de ataque, tá? A sua bibliografia, ela especifica que quem vai preparar a montagem das linhas de mangueiras é a turma de ataque. Olha só, ele não fala que é suporte bravo, não fala que é suporte alfa. Ele fala que essa responsabilidade de preparar a montagem das linhas de mangueira é da turma de ataque. A turma de suporte alfa, ainda assim, se não tivesse sido feito pela turma de ataque, ela pode esticar as linhas de mangueiras. Só que a Bravo, gente, se tiver na sua prova que a Bravo tem que esticar a linha de mangueira, tá errado, porque a turma de suporte Bravo, ela tá toda parlamentar, ela tá que nem um robô, ela tem dificuldade até se locomover. Ela tá com roupa Fernô, máscara autônoma, capacete, luva, bota, é muita roupa. Ela não vai conseguir esticar as mangueiras. Então, se tiver na sua prova que a turma de suporte Bravo estica mangueiras, é mentira, é uma opção errada, tá? Então vamos lá. Caso não seja possível extinguir, aí voltando à turma de ataque, com o uso de extintores, se já não tiver sido feito pelos descobridores, para iniciar o combate ao incêndio com água e espuma. Isso aí é uma função do pessoal da turma de ataque. O eletricista, como eu falei, sempre tem um eletricista na turma de ataque. E por que tem um eletricista? Bom,
Começou o sinistro, teve incêndio, o eletricista automaticamente já vai lá desligar os equipamentos, a energia de 440 volts para matar o pessoal que vai combater, né? Ele também é responsável por fechar as ventilações, fazer esse isolamento mecânico e elétrico. E principalmente esse isolamento elétrico em caso de alagamento. No caso de alagamento, voltando aqui, ele fala que se tiver alagamento, ele vai desalimentar os outros circuitos também, que aí seria o circuito de 110. Os militares da turma de ataque, eles têm que ser altamente treinados e qualificados. Então não é possível que você tenha na turma de ataque, pelo menos não é desejável, que você tenha militares que não tenham ao menos o curso de CBINC, tá? Aí, aquele caso que eu falei, caso o navio já esteja em posto de combate ou posto de cave, a turma de ataque vai ser composta pelos patrulhas do reparo mais o eletricista, né? Note que aí, nesse caso em que o navio já está em posto de combate, não tem o líder compondo a turma de ataque. Veja bem, não estou falando de turma de ataque rápido, tá? Estou falando de turma de ataque. O pessoal deve estar com o EPIB completo e, se possível, né, ao menos um transceptor HF/VHF. Após a ação inicial, são rendidos pela turma apropriada, normalmente a suporte alfa. E se dispensados, eles não vão pedir não, tá? Eles vão compor lá a turma de serviços gerais. Vão voltar por reparo e compor a turma de serviços gerais. Agora, turma de incêndio. Turma de incêndio é efetivamente aquele pessoal que está segurando a linha de mangueira que vai apagar o incêndio. Bom, eles têm que ter o curso de CBINC, né? O curso é o básico, né? E vão portar de acordo com a sua turma. Aí nesse caso já estou falando da turma de suporte Bravo, ou a roupa Fernot, que é da Marinha Inglesa, ou a Fahrenheit Coverall, que é da Marinha Norte-Americana. Mas, em condição 3 ou no porto, é necessário que existam as turmas de suporte Alfa e Bravo. Por que tem a turma de suporte Alfa e Bravo? Bom, primeiramente, eu tenho um descobridor. O camarada viu o incêndio, correu para o CCM, avisou e voltou lá para dar o primeiro combate. Aí chega a turma de ataque no menor tempo possível. Vai do jeito que tá, né? Aí vem a turma de suporte alfa. A turma de suporte alfa, ela até vai com máscaras. Porém, ela só tá portando macacão, luva anti-flash, capuz anti-flash. Ela não tá apropriada para ficar combatendo incêndio mesmo. É só princípio de incêndio. Por que ela faz isso? Ela vai logo para ganhar um tempo de combate, enquanto a turma de suporte Bravo está botando tudo aquela palamenta. Então, se tratando de tempo, a gente tem a turma de ataque no menor tempo possível. A turma de suporte Alfa tem até 3 minutos para chegar ao compartimento sinistrado. E a turma de suporte Bravo tem até 8 minutos. É por isso que tem essa divisão em turmas, para uma dar tempo da outra se parlamentar minimamente possível, para não interromper ou então não demorar a iniciar esse combate ao incêndio. A diferença entre elas aí, tá aí que eu acabei de falar. A turma de suporte Alfa em 3 minutos e a turma de suporte Bravo em até 8 minutos. Aí o material que a turma de incêndio tem que pôr. Esse quadro vai falar aí dos limites, né, de tempo. Suporte Alfa, pelo menos 3 militares, aí 3 minutos, né? Suporte Bravo é um militar a mais, tá? Roupa da suporte Alfa, macacão. A roupa da suporte Bravo já tem aquela roupa de combate a incêndio. Todas têm capuz anti-flash, todas vão ter luvas anti-exposição, só que a suporte Bravo tem também aquela luva maior que é de CBINC. Todas vão com macho, tanto a suporte Alfa como a suporte Bravo. A suporte Alfa tem extintor, mas a suporte Bravo já vai guarnecer os esguichos à mangueira de CBINC. Aí o restante somente a Bravo que tem, que são botas, capacete e lanternas especiais para combate a incêndio. Na situação que o navio já se encontra, na situação de poste de cave ou poste de cave ou poste de incêndio, não está dispensada a turma de suporte alfa. Por aquele motivo que eu falei para vocês. Poxa, se eu dispensar uma turma, não dá tempo da suporte Bravo chegar imediatamente.
Então tem que seguir a doutrina. Mesmo que já esteja em condições guarnecidas, já esteja em poste de combate, em poste de cave, se tocou incêndio, a suporte alfa tem que avançar para dar tempo da suporte bravo se parlamentar. Por quê? Até porque essa turma de suporte bravo ela não consegue esticar linhas de mangueira, tá? Aí na sequência tá falando novamente aí dos 3 minutos aí da turma de ataque, da turma de suporte alfa, que vai render a turma de ataque, e depois a turma de suporte bravo, que vai ter até 8 minutos. Enquanto a turma de ataque de suporte alfa está combatendo, a de suporte bravo está se preparando. Aí novamente 8 minutos. Agora, sobre quem é que vai guarnecer as linhas de mangueira? Bom, linha de mangueira, para cada seção são 2 homens. Só que é o seguinte, se você tiver nessa linha de mangueira o esguicho, aí é mais um homem, tá? Então vão ser 3 homens. Normalmente são 2 homens para cada seção de mangueira, tá? Se tiver curvas, escada, aí vai acrescentando mais homens. Mas leva para a prova o seguinte, cada seção de mangueira precisam de 2 homens. Se tiver com esguicho, aí tem um homem só para o esguicho. Um homem a mais, tá? Agora, investigador. Já falei para vocês, investigador, só vamos afinar o cabelo aqui, né? O investigador guarnece equipamento autônomo de respiração, claro, porque ele vai andar dentro do limite de fumaça, nas áreas adjacentes e o EPI básico. O que ele faz? Ele coordena as atividades de contenção, né, dos compartimentos adjacentes e estabelece alguns limites de incêndio conforme a ordem do líder, né? Supervisiona o cumprimento e fechamento do material, estabelece aquele elo que eu falei entre o encarregado de reparo e o líder da cena de ação, e não se confundir nesse momento aí com o mensageiro, porque ele não é o mensageiro, porém ele, além de estabelecer esse elo, ele realiza busca, feridos, especialmente se esse material for habitado, e pode fazer os relatos sobre o andamento das ações para o encarregado de reparo e líder da cena de ação de modo apropriado, usando os meios de comunicações possíveis. Turma de contenção. Essa turma de contenção vai ser aquela turma que vai estar sob as ordens desse investigador e vai fazer a contenção dentro do limite de incêndio, conforme a ordem, nos compartimentos adjacentes, né? Eles resfriam os limites primários de incêndio, protegendo equipamentos elétricos e eletrônicos, ativando, desalimentando, retirando cartões e cobrindo com plástico para proteger da água, contenção, etc. Ele remove ou posiciona os inflamáveis quando requerido, né? Eu tenho um latão de óleo diesel próximo à antepara do compartimento está pegando fogo. Então ele pode automaticamente já retirar aqui, botar em outro lugar. Estou falando de compartimentos adjacentes, tá? Turmas de máscara. Bom, quanto à turma de máscara, o que a gente tem que saber imediatamente? Eu tenho um controlador de máscara mais 2 ajudantes. Esse pessoal, cada controlador de máscara, ele vai controlar 8 militares no máximo, até 8 militares. Ou seja, o que a sua biografia fala? Turma de máscaras, 3 homens, um controlador, 2 ajudantes, só controla 8 máscaras. Os outros 2 militares, no caso os ajudantes, trazem para o local da concentração, que tem que ser fora do limite de fumaça, porque eles vão estar sem máscara, as demais máscaras, ampolas, vão checar a quantidade existente de pressão em cada ampola, providenciar recarga, máscara adicionais caso alguma esteja com defeito, alguns reparos e, junto com o controlador, uso correto das máscaras pelos utilizadores. Na prática, eles vão ajudar as turmas de incêndio a se parlamentar. Na prática, eles ajudam também o pessoal a se vestir para diminuir esse tempo de guarnecimento. No caso de incêndio em condição 3, o controlador dançará do início. Condição 3 é a condição normal, tá? Tá tudo normal, tocou incêndio, só que ele não está guarnecendo. Então, quando ele chegar no reparo, já vai ter gente guarnecendo máscara. Então, ele vai lançar, para não ter prejuízo para o militar, ele vai lançar como se o cara tivesse começado a consumir a máscara assim que tocou o alarme de incêndio. E ainda assim, vai dar um desconto aí de 10% na carga
da ampola de ar, tá? Então, para ele vai anotar lá que a ampola está com 90% e o momento em que ele começou a respirar o ar vai ser o momento que foi tocado o alarme. Para os demais militares, aí ele vai lançar tudo normal, tá? A hora do início que começou a usar a máscara, a pressão real. É só no caso do pessoal que quando ele chega já está lá combatendo. E lembrando aí que as máscaras, elas têm um alarme. Quando chega uma pressão baixa, geralmente chega 5 minutinhos, toca um apito, uma campainha advertente dizendo que o camarada tem que sair do local porque está acabando o ar. Mas às vezes o camarada nem consegue ouvir esse apito. Turma de máscara. Para evitar a perda de continuidade da faina, os militares devem ser rendidos até o momento do alarme. Por isso que nós temos um controlador, né? Você imaginou, acabou o ar do cara, o cara tem que largar lá e ir embora. Aí vai ficar, até chegar alguém novamente no esguicho, vai ficar esse tempo todinho sem combater o incêndio. No caso de necessidade de apoio de outro reparo, enviando os militares com máscara, o respectivo controlador acompanha esses militares, se apresenta o encarregado do reparo e logo que determinados os envia ao líder da posição de controle. Por exemplo, eu estou no meu reparo, eu sou controlador de máscara, estou controlando 4 candangos. Por algum motivo alguém chamou outro pessoal de máscara do outro reparo. O controlador deles vem junto, tá? Vem junto. Porque eu controlo até 8, mas nada me garante que eu vou conseguir em tempo real controlar esses 4 que estão chegando. Então o controlador de máscara acompanha o pessoal, seu pessoal que está sendo fornecido a outro reparo. Turma de bombas. Turma de bombas também são 3 militares, tá? Um MO mais 2 ajudantes. Depois que coloca a bomba, esse pessoal que está de ajudante pode voltar para o reparo para compor a turma de serviços gerais ou uma outra turma conforme determinado. Essa turma de bombas, ela tem que estar pronta para instalar e empregar bombas portáteis e os equipamentos de esgoto ou sistemas, quando determinado. Turma de rescaldo é aquela turma que vai fazer aquele limpeza dos escombros após a extinção do sinistro. Pode ser a própria turma de suporte bravo, mas aí vai depender se ela vai estar em condições físicas. O material que essa turma de rescaldo usa é machado, ancinho, pedaço de madeira, tudo para verificar os pontos quentes, onde tem brasa e onde tem possíveis focos de incêndio e extingui-lo totalmente. Os militares devem estar utilizando equipamento de respiração autônomo, com amplificador de voz, se for disponível, roupas de proteção adequada, trabalhar junto com os elementos de vigilância, designados para resfriar pontos quentes e resfriar os pontos de ignição em potencial. Aí aquilo que eu falei que pode ser a própria turma de incêndio, mas vai depender se o pessoal está com disposição ainda. Se estiver muito cansado, não adianta, né? O eletricista. O eletricista é aquela peça fundamental na turma de ataque e no reparo. Ele é fundamental, tá? Ele vai utilizar um equipamento autônomo de respiração somente se estiver trabalhando dentro do limite primário de fumaça. No caso de se utilizar bombas e sirocos elétricos, a presença do eletricista é recomendável, não é obrigatória, tá? É recomendável. Vai utilizar siroco, bombas, o eletricista. Aí ela parou de funcionar, então o eletricista já alimenta de uma outra forma lá e restabelece. As fainas de controle de fumaça, que incluem a limitação, espalhamento de fumaça e sua remoção, são responsabilidade dele, porque a remoção e extração de fumaça é do KVL. E ele que liga e desliga as ventilações do navio, né? O fechamento das tampas de ventilação, e flaps de extração e parada de motores de sistema de ventilação ou de ar-condicionado no sistema de CRET-stop, assim como o restabelecimento de sistemas quando fora do limite primário de fumaça, são procedimentos de controle de fumaça necessários para limitar a fumaça dentro do navio. Bom, ele está falando o quê? A extração de fumaça é responsabilidade do eletricista. Ele que liga e desliga os ventiladores e o sistema de extração. A remoção de fumaça é feita por eletricistas escalados, que deverão manobrar com o sistema de ventilação conforme já previsto. Já falei isso aí já. Turma de primeiro socorro. Bom, turma de primeiro socorro, camarada tem que ter o curso de PRISOC, né? E ele tem que ser apto a aplicar primeiro socorro no local de sinistro, para depois encaminhar esse pessoal, caso necessário, e se for uma emergência, para a enfermaria, sem redução sensível do reparo.
Turma de serviços gerais. Aí essa turma tem como objetivo suplementar as demais turmas, né? Guarnecer os sistemas de borrifos de paióis, se for necessário, e ajudar na turma de contenções, caso for designado. Eles também têm que ser aptos a fazerem reparos como escoramento, bujonamento e pecintagem. Para a realização da fânia de controle de alagamento, os componentes da turma de serviços gerais devem portar. Aí, a fânia é alagamento, não é incêndio, é alagamento. Então, o que eles têm que ter? Botas de borracha de cano longo, capacete de aba total, luva de raspa e óculos de proteção. Eles devem estar qualificados a fazer bujonamento, tamponamento, pecintagem e escoramento. Turma de sondagem. Tarefas da turma de sondagem. Eles vão ter que sondar tanques e compartimentos, transferência de carga líquida, caso seja necessário. A essa carga líquida a gente está falando de óleo, aguada, manobra de sistema de esgoto e lastro. E essa turma de sondagem aí, a principal preocupação dela é o embarque de água de sebim a bordo. Distribuição básica do pessoal por funções de um reparo de cabo. Aí a gente vai falar agora de uma tabela que trata apenas de sugestão dos componentes de um reparo de cabo, com base, né, essa quantidade de militares aí, ela está de acordo com a organização administrativa, ou correção, organização de combate. Lembrando que quando a gente fala em área de atuação, é a organização administrativa. Agora, quando a gente fala do militar, da função que ele vai exercer, o que ele tem que fazer e onde ele tem que fazer, aí sim é a organização de combate, tá? Aí vai ter algumas classes navios, a gente vai ver lá. O acúmulo de funções, assim como o pedido de apoio de pessoal de outros reparos, deve ser avaliado pelo encarregado do reparo, sempre encarregado do reparo, só que nesse caso que vai ter acúmulo de função, pode causar prejuízos sérios, então ele tem que formar também o encarregado do CAV. E aí a turma, bom, o que eu chamaria atenção aí para vocês? Vocês não vão conseguir gravar todas essas informações, é muita coisa. Você grava então o seguinte: bom, turma de suporte alfa sempre vai ser 3 militares, exceto no Cisne Branco, né? Navio veleiro. Turma de suporte bravo sempre será 4, exceto no veleiro. Mas por quê, gente? O veleiro é um navio que tem menos pessoas, né? Então tudo nele é reduzido. Aí eu decoro da fragata classe Niterói, e a partir dela eu vou acrescentando, retirando alguns. Mas para a prova, o que eu levaria? O que eu aconselho que seja levado? O quantitativo total. Total é interessante. A gente sabe que dessa composição de reparo, o que tem mais militares guarnecendo é o Bahia, né? Depois dele, fragata classe Gringo. Depois vem o NE Brasil, que é 28. Depois vem o NDCC, que nem tem mais, né? Que era o Ceará e Rio de Janeiro, mas está aí na bibliografia, que é 25 militares. Depois vem a própria fragata classe Niterói. E por último, as corvetas, classe Inha 1 e classe Barroso, que possuem só 20. Então fica assim: classe Niterói 22, não diz do maior para o menor. Vamos lá, fica assim: NDM Bahia 30, fragata classe Greenhorn 29, navio escola 28, NDCC 25, fragata classe Niterói 22, corvetas Inha 1 e Barroso 20 e por último o menor Cisne Branco só com 15. Turma de rescaldo não foi computada no total do quantitativo desses militares. Está falando do quadro acima, tá? Tendo em vista que ela pode ser composta pelos militares que extinguiu o incêndio, a turma que extinguiu o incêndio. A turma de ataque é composta por no mínimo 4 militares, sendo um líder, um eletricista e 2 militares. Veja bem, sempre a turma de ataque fala em 4 militares. Sempre o eletricista, líder, mais 2 militares. Porém, tem aquela condição lá, tá? A condição 1 alfa e 1 alfa 1, que é o posto de cave e posto de combate. Se tocar já estiver nesse posto, aí o eletricista não vai ter 4, sim 3. E vai ser só a turma de ataque não vai ter 4 militares, sim 3. Que vai ser o eletricista mais 2 praças, que seriam os patrulhas do reparo. 2. Caso não haja pessoal disponível para guarnecer a função de mensageiro, ela pode ser dispensada, mas você vai ter que estabelecer um meio confiável de comunicação.
3. Caso o navio possua quantidades acima do mínimo, aí você vai distribuir esse pessoal que está em excesso pelas outras turmas. De preferência, turma de primeiros socorros, que vida sempre em primeiro lugar, turma de serviços gerais, contenção e, por último, o mensageiro. 4. Caso o navio não conte com militares em quantidade suficiente para guarnecimento de todas as funções, ao exemplo, reparo 1 das fragatas classe Niterói, deverão priorizar o guarnecimento das turmas de incêndio, porque efetivamente são essas turmas que combatem o incêndio, em detrimento dos serviços gerais e da turma de bomba. Bom, gente, 40 minutos certinho, estou encerrando aqui. Mais tarde, às 15 horas, a gente vai falar com a parte de GSE, TAR e a organização administrativa do CAD. Valeu, até logo. Já vai estar disponível agora, tá? Lá no canal do YouTube, Megamente MB.